Uma noite bem escura, um novo tempo começava. As nossas tradições dizem que 3 reis magos vieram do Oriente. Quando nós estudamos mais profundamente a respeito desses personagens, nós vamos entender que esses homens da época eram homens de poderes extremos. Eles são chamados de megidos. Eram homens que estudavam todas as profecias e eram investidos de poderes para instalar reinos e destruir reinos. Esse é um detalhe que poucas pessoas sabem. Nós apenas vemos 3 homens num camelo e vindo com umas caixinhas pequenas de ouro, incenso e mirra. É isso que a gente pensa. Mas não. Esses homens eram homens poderosos. Traziam muitos presentes. Estima-se que essa caravana desses reis eram de aproximadamente 6.000 pessoas. Eles nunca viajavam sem um exército. Por quê? Porque uma estrela brilhou no céu. Também não era uma estrela comum. Por que nós sabemos que não era uma estrela comum? Porque aquela estrela, ela trazia e dirigia toda esta comitiva. E ela vem trazendo todos eles. E ela para bem sobre o lugar onde Jesus estava. A criação todinha rendida ao Senhor dos Exércitos. E diz: aqui está a salvação da humanidade. Então toda aquela comitiva de pessoas chegam ali, e aqueles homens se ajoelham aos pés do Rei dos Reis e oferecem os seus presentes. Muitas vezes nós não temos ideia do que isso representa. João 3,16 foi uma escritura que vem compor a Bíblia. Mas nada do que está na Bíblia, queridos, é apenas um mito, não é uma história qualquer. Tudo isso se desenrola num grande poema que Deus escreveu e Deus fez desde o início de toda a criação. E na plenitude do tempo, porque Deus havia determinado isso na eternidade, haveria de nascer um bebê, que não nasceu de forma comum, como os demais. Ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Toma nossa forma. Ele toma um corpo como nós, se encarna. E diz a palavra de Deus que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Quem é o Verbo? A palavra. E então, tudo que estava profetizado a respeito dele agora começa a acontecer. Cada detalhe da vida dele foi importante. Aliás, o próprio Jesus Cristo, em vários momentos da sua vida, ele fez certas coisas para que ficasse claro e bem objetivo o motivo da sua vida. Ele cumpriu cada profecia a respeito dele. Mas esse texto que eu vou ler para vocês não poderia ainda ser escrito. Por quê? Porque precisava da ação primeiro. E qual foi a ação dele? Deus amou o mundo
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou melhor, não para que ele julgasse você e eu, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 palavras desse texto que acabei de ler. Primeira palavra, amou. Segundo, a palavra crer. E terceiro, a palavra salvo. Por quê? Porque aqui tem um mistério de Deus, que hoje, se nós atentarmos para aquilo que a palavra está dizendo, nós poderemos ser transformados pelo poder dela. Deus amou. Essa palavra aqui é a palavra agapau, que quer dizer receber com alegria, escolher, gostar, amar ternamente. Num mundo tão cruel como esse, num mundo tão difícil como esse, onde as nossas tribulações são muitas, nós precisamos ter uma visão correta daquele que está falando ao nosso espírito hoje. Jesus está dizendo: eu amo você, eu te recebo, não como as pessoas recebem, mas como Ele sabe receber. Ele disse: eu te recebo com carinho, com respeito. Eu quero que você se aproxime de mim. O sentido de amor aqui é este. Deus amou e dizendo: eu quero você, eu desejo você. Por isso, Ele entregou o seu Filho. Mas a mensagem é essa: nós não podemos resistir ao chamado de Deus, nunca. Porque o chamado de Deus é muito forte, Ele é muito poderoso. E então a palavra do Senhor diz: aquele que crê. A segunda palavra, crer, é uma palavra também muito especial. Eu quero lhe dar o sentido dela. Ela significa pensar que é verdade. Olha que sentido interessante. Pensar que é verdade. Ou seja, está persuadido. Ou seja, depositar confiança total. No Novo Testamento é usada para convicção e verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da sua alma. Em outras palavras, ela entra até as entranhas da tua vida, e você então diz: isto é verdadeiro, isto é verdadeiro, isto é verdadeiro. E quando você alinhar o seu pensamento com a mensagem que foi falada, então você pode experimentar alguma coisa diferente. Por isso que essa palavra crer é importante aqui nesse momento. Deposite confiança. Você não vai sentir alguma coisa em seu espírito, você não será alvo de mudança em teu espírito, enquanto você não entender que isto só é possível quando o Espírito Santo vier habitar no teu espírito. Nós não estamos falando de religião. Nós não estamos divulgando uma religião qualquer. Nós estamos anunciando a você um fato, uma realidade. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. É isso. Ei,
Nós precisamos nos desligar totalmente desses encantos da história de Natal e começarmos a crer na história que Deus proveu para nós. Hoje vos nasceu um menino, e o seu nome é Emanuel, aleluia. E ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu creio que Jesus, quando nós estávamos cantando, Ele estava passeando no meio dessa orquestra. Ele estava passeando no meio de nós. O Espírito Santo dele está dando testemunho dele. E você e eu estamos aqui sendo alvos da alegria, porque eu creio que cada palma que dado, você não pode ter dado essa palma simplesmente numa palma. Você tem que ter sentido alguma coisa dentro de você. Sabe por quê? Porque este é o testemunho da verdade, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E a terceira palavra é a palavra salvo. Aleluia. O que significa ser salvo? Para muitos é só: eu sou salvo, vou para o céu. E não passa disso. Eu agora tenho direito, se eu morrer, eu vou para o céu. Não. A palavra salvo é a palavra sozo, que significa salvar, manter são e salvo. Ou seja, poupar alguém de sofrimentos. Quer dizer, está incluso nesta salvação de Deus te poupar de grandes sofrimentos. E eu vou te mostrar a diferença disso. O que significa essa palavra? Lá na Rússia, houve um caso verdadeiro, onde o pai estava numa confraternização de amigos, e de repente, suas filhas gêmeas, nadando num lago, ali na propriedade onde estavam, elas vêm e se afogam. Foram buscar aquelas duas crianças. Ambas saíram desacordadas. Passaram um certo tempo ali debaixo daquela água e são levadas para o hospital, colocadas no mesmo quarto. E começa assim uma intensa luta agora para salvá-la, a vida dessas crianças. Um dos pais não era cristão e vai em busca de uma feiticeira. Mas o outro cristão vai em busca de alguns irmãos. E agora de um lado do quarto tem uma feiticeira, e do lado do outro tem os irmãos orando. E os dias vão passando, e aquela criança que estava debaixo das invocações daquela feitiçaria foi começando a ficar de cor roxa. Suas veias começaram a saltar. Seu corpo foi perdendo peso. E em alguns dias aquela menina veio a óbito. Mas aquela outra criança, onde as pessoas invocavam os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores, ela foi ganhando cor, ela foi ficando corada, e no tempo certo ela acorda para a vida, sã e salva. Por quê? Porque é esta salvação que Jesus veio trazer. Não é somente a salvação da tua alma, é a salvação do teu corpo, é a tua salvação da morte, porque todos nós nascemos com o espírito da morte. Toda a criação está subjugada ao príncipe deste mundo, mas ele, Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus, diz a Escritura Sagrada que ali, antes de chegar no tabernáculo santo, ele despojou todo o inferno, ele despojou todo o principado, ele despojou a morte,
Para quê? Para que seja possível esse texto ser escrito, para que seja possível esse texto ser lido para você hoje, porque esse texto não fala de alguma coisa do passado, esse texto não está falando de alguma coisa que foi possível ali atrás, esse texto não está aqui para dizer que alguém morreu na cruz, esse texto está dizendo aqui para mim, para você hoje, que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Ele está vivo. E nós vimos o poder desse texto agora, recentemente, em nossa igreja, lá em Horizonte, no Ceará. Quando o médico dá um diagnóstico de um câncer numa das nossas irmãs em Cristo. Um câncer em forma de estrela. E aquela médica disse, é maligno e você não tem muito tempo de vida. Corra para o médico, o mais rápido possível em Fortaleza, para que ele possa fazer alguma coisa por você, porque se você esperar um pouquinho mais, será muito tarde. E ela vai, o médico pede alguns exames mais apurados, olha aquele exame que já tinha sido feito e ele começa a dizer assim, realmente isso aqui é muito ruim, isso aqui não é bom para você, eu lamento dizer isso, nós vamos ter que correr, nós vamos ter que operar você, nós temos que fazer alguma coisa para nós podermos entender que tipo de tratamento faremos com você. E aquela irmã continuava em oração, ela continuava em jejum, seus pais também jejuando e orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando. Ela vai fazer um novo exame, ela volta agora com os exames, e aquele médico profissional, muito competente, ali em Fortaleza, olha o exame que agora sai, e ele bate os olhos naquilo, ele olha para o outro, ele olha, e olha, e olha, e olha, e olha. Ele só podia ver o que a ciência diz, ele só podia ver o que as imagens diziam, mas ele não tinha acesso ao que eu acabei de ler para vocês, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então ele olha para ela e disse, moça, eu não sei te dizer como isso, mas você não tem traço de tumor algum em seu seio mais, você está livre. Isto é salvação. Eu não estou dizendo a você que a salvação é para curar teu corpo. Eu estou dizendo que a salvação que Deus oferece é para o nosso espírito. Ela nos tira da morte e nos transporta para a vida. Dentro do teu espírito virá o Senhor dos Senhores, aquele que a estrela apontou, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Ele subiu ao céu e ele disse, e eu enviarei o meu Espírito Santo, e todo aquele que invocar o meu nome, eu colocarei de volta dentro dele o meu Espírito, e você passará da morte para a vida, e você encontrará a vida eterna nele, e a salvação de Deus chegará em tua casa. Ele fez possível isso. Mas veja, ele não força isso. Ele não vai rasgar você. Ele não vem colocar o Espírito e diz, você vai receber isso aqui e acabou. Não. Mas Ele te convida. Todo aquele que crer será salvo. E o que você e eu precisamos fazer? Essa é a pergunta. A Bíblia disse, creia no seu coração, confesse com a sua boca, confesse que Jesus Cristo morreu, confesse que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e serás salvo. É isso. Então, pastor, há esperança para mim? Claro que há. E como eu posso fazer isso? Abrindo o teu coração, seguindo o que a palavra de Deus diz, porque o texto que eu li para vocês foi possível porque Deus fez todas essas coisas, mas agora o que Deus vai fazer depende de você. Agora não é mais Ele, é você que responde, assim como muitos aqui responderam.
assim como bilhões de pessoas no mundo já responderam. E todas que responderam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Altíssimo. Então, por quê? Por que Jesus Cristo te rejeitaria hoje? Não há razão. Eu disse para vocês 3 palavras-chave: amor, ou seja, Ele te recebe. Creia, ou seja, coloca toda a tua confiança. Veja que isto é verdadeiro. E aí, seja salvo. Seja liberto da morte. Seja liberto das intempéries na sua alma. E também seja curado no nome de Jesus.